Vamos em frente aqui com o Morning Show, de volta ao noticiário. A cantora Anitta comentou a atuação da polícia e as mortes em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O que ela disse exatamente, Fefito? Pois é, vamos ver aqui um trechinho que eu separei em vídeo, um trechinho bem rápido, depois eu falo outras coisas que ela falou sobre o massacre em Paraisópolis. Vamos lá. Fui ver direito o que aconteceu sobre essa história de Paraisópolis no baile funk. A única coisa que eu consigo pensar é que se fosse uns anos atrás, poderia ter sido eu, minha mãe e meu irmão, uma dessas pessoas. Que é coisa que uma das coisas que a gente mais fazia quando eu tava começando a cantar era cantar em baile de favela, festa de favela. E podia ter sido um de nós. Ver isso? Triste. É triste ver isso, mas ela continua afirmando o seguinte, ó. Depois de ter falado isso, ela falou: uma festa com drogas ilícitas e presença de criminosos não justifica você sair atirando. A única coisa que posso pensar é que se fosse alguns anos atrás, poderia ter sido eu ou minha família, uma dessas pessoas. A cantora ainda disse assim, ó: ah, mas os bandidos estavam em perseguição e correram pra festa. Se tivessem entrado num festival respeitado, iam sair entrando atirando? Vários festivais respeitados têm drogas, vão sair entrando atirando? Pra muitas pessoas é vagabundo, é música de baixo conteúdo, gente que não tem o que fazer, é preconceito. Eu tenho um irmão militar, tenho orgulho da disciplina dele e do caráter do trabalho. A finalidade é fazer nossa segurança, tenho amigos policiais. Acho que isso é mesmo uma coisa do governo. Se as pessoas não têm condições de curtir entretenimento em outros lugares, de outra maneira, é porque elas não têm acesso a outras coisas, gente. Roubam dinheiro público, mas querem que todo mundo seja instruído e cante música sobre literatura antiga. Ela ainda brinca. O fato é que tô meio com a Anitta nisso daí. Por mais que ela possa ter se equivocado de fato, além dos bailes funk sofrerem muito preconceito e as pessoas não terem acesso a outros tipos de cultura nesse país, a gente tem também que ver que a resposta de punição aos envolvidos nesse massacre, porque a gente tem que dar nome às coisas do jeito que são, a esse massacre em Paraisópolis, não aconteceram do jeito que deveriam. Tanto que muitos deles talvez fiquem ganhando punições administrativas, o que significa que eles basicamente vão trabalhar sentados numa salinha com ar-condicionado. Vão só sair da rua. Sinceramente, ontem eu vi um vídeo que pra mim parecia coisa de psicopata, parecia um escárnio. Tinha um policial, o bastão de que madeira literalmente batia com um bastão em quem passasse, com um sorriso na cara. Essa cena não foi de ontem, você sabe, né? Foi de Heliópolis. Pois é, foi de Heliópolis. Batendo, inclusive, em gente de muleta. O que me chama atenção quando a gente vê uma cena como essa é que não aconteceu em Paraisópolis, aconteceu em Heliópolis. Outro dia a gente viu uma cena de um mendigo, de um morador de rua e seu cachorro apanhando de um policial militar porque estava comendo. Horrível. Até quando a gente vai tolerar tantos episódios isolados? Perfeito. A gente tem 3 aqui que eu citei: Paraisópolis, Heliópolis e o desse morador de rua. A gente certamente acha mais. Até quando a gente vai considerar isso um episódio isolado? A quantidade é grande. Até quando a gente não vai abrir os olhos para o fato de que, embora tenha muita gente boa na corporação, há muita gente mal treinada e mal preparada para lidar com isso. Esses episódios não são isolados. Esses episódios são sintoma do que a gente vive. E a gente não pode viver achando que determinadas áreas estão seguras porque tem um monte de gente de classe média alta, branca ou instruída e, portanto, não vai ter nenhum assédio sofrido, e ver outras pessoas vivendo com medo da polícia porque elas, se vão a um baile funk se divertir, vão acabar sendo pisoteadas ou levando tiro. Essas pessoas têm os mesmos direitos que as outras e elas precisam ser tratadas com o mesmo rigor da lei, mas também com o mesmo respeito que a lei impõe. Perfeito. Em primeiro lugar, não houve um massacre, houve uma ação desastrosa, desastrada da polícia, que incidiu exatamente na morte dessas 9 pessoas. Isso o massacre, evidente, né? O massacre é quando uma pessoa mata alguém. Então, ficou não há um evidente massacre, isso, né, não há um Adriles? tiro único da polícia. É evidente, importante. a ação foi desastrada, foi desastrosa. Endosso completamente. Agora, o argumento de estabelecer uma comparação da ação policial em bailes funks e raves e lugares de ricos também eu endosso perfeitamente. Eu acho que a ação
e legítima ação de inibição desse mercado de tráfico tem que ser forte, tanto num baile funk, onde há pessoas pobres, mais negras, mais pobres, e em raves, em lugares onde há consumo amplo e restrito de drogas com pessoas mais ricas, porque a droga é bom lembrar, eu acho que é bom interessante lembrar, ainda que ela não tenha sido proibida, como a gente talvez possa estabelecer isso um dia, ela financia o crime. Quem compra um cigarro de maconha é o mesmo que financia a bala que mata uma pessoa. Isso é fato, não é ideológico. A Anitta diz também, muito bem, que não justifica o massacre as pessoas estarem consumindo drogas. Realmente, pessoas inocentes ali estavam se divertindo e algumas pessoas inocentes são usadas como escudo para o tráfico e escudo verbal, que age contra a força policial, embora, mais uma vez, esse fato isolado da polícia tenha sido defenestrável. A estratégia foi o erro pontual, foi abissal da polícia, um erro catastrófico. A suspeita, inclusive, de que há um militar, falando mais sobre Paraisópolis, teria sido morto recentemente numa emboscada em Paraisópolis, mas isso não justifica uma ação, uma reação desproporcional da polícia que vai se vingar em quem? Nas pessoas inocentes que estão ali no baile. Isso é absurdo. E lembrar que realmente essas ações, como o Fefito disse, são pontuais, são específicas, são detestáveis. Alguns vídeos, ou vários vídeos, isso não fica muito claro às vezes como a imprensa divulga, não foram feitos naquele dia de Paraisópolis. E lembrar que a força policial, de uma maneira, com a maioria absoluta, a gente acaba de ver um número recente de 44% de redução nos homicídios em São Paulo. Isso é um recorde histórico, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Caíram latrocínios, caíram pela metade em comparação mensal, roubos e furtos também caíram. Essa celeuma de crucificação da força policial como um todo é, no mínimo, de alguma forma, leviana. A imprensa não alardeia esses números de redução drástica do crime que está acontecendo em São Paulo. Volto a dizer, antes que vocês digam que eu sou um fascista nojento, essas ações pontuais específicas têm que ser rechaçadas urgentemente, mas fazer esse vínculo entre ações pontuais nefastas da polícia e uma ação conjunta da polícia que tem tido um enorme sucesso, estabelecer um tipo de princípio de leviandade. É importante a Anitta falar sobre o assunto, porque ela traz para a realidade de muitos brasileiros. Dessa vez, o silêncio da Anitta não foi ensurdecedor. Vamos lá.